Obrigado, gente. Glória a Deus. Vamos divulgar o Evangelho, ensinamentos da palavra do Senhor. Vamos praticar, vamos crescer em entendimento, em sabedoria. Vamos aprender a falar conforme a palavra de Deus. Aprender a pensar conforme a palavra de Deus, para, consequentemente, agirmos conforme a palavra do Senhor. Bom, então estou falando de ensinamentos que não aprendemos na congregação ou até aprendemos de uma forma diferente e lá é congregação, lá é pregação, não são exatamente ensinamentos, sim pregação. Pregação é divulgação do Evangelho, mas nós precisamos compreender como que funciona a palavra do Senhor e colocá-la em prática. De nada adianta aprender como funciona e não colocar em prática. De nada adianta eu ser herdeiro de uma mansão se eu não fizer os trâmites legais, se eu não procurar o cartório, não procurar o tabelião, não procurar se for o caso do judiciário, para fazer a papelada, um advogado, se for o caso, para poder exercer o meu direito de dono. Senão não vai resolver nada. Vai ficar ali, o poder público vai acabar com o tempo tomando conta daquele patrimônio ali porque o dono não fez o que deveria ter feito. Ou vai ser invadido aí por pessoas que não gostam de trabalhar e acham que tem que invadir o que é dos outros, né? Mas isso aí é problema para as autoridades e não nossa. Então, eu falava sobre os ensinamentos, eu comecei falando sobre o Gideão, que não aceitou aquela afronta dos midianitas e foi malhar o trigo. Deus nos dando a primeira lição que não devemos de aceitar a derrota. Eu falei sobre Gideão, que ele tinha, não nem lembro quantos mil homens era, e ele ficou apenas com 300 guerreiros, que foram aqueles que beberam água que nem cão. Deus vê de um jeito e nós vimos de outro. Nós agimos pela fé. Ele foi apenas com 300 guerreiros lá e ele efetuou a vitória, conseguiu a vitória, né, para o povo de Deus, apenas com aqueles 300 guerreiros que lamberam a água ali que nem cachorro. Então, assim, ó, outro ensinamento. Nós vimos de um jeito, mas Deus vê de outro. Deus sabe o que é melhor para nós. Nós temos que deixar Deus dirigir. Se ele ficasse com medo e não fosse, ele perderia a batalha. Aí depois eu falei sobre o Saul, que dava ouvidos ao povo. Falei sobre o Samuel, que deixou os seus filhos entrar pelo caminho da avareza, fazendo com que o povo de Deus cometesse um erro de pedir um rei. Não era a vontade de Deus. E Deus deu Saul, que colocava desculpa no povo dos seus erros. E acabei falando sobre Davi, que Deus preparou ele matando o urso e o leão para que ele pudesse matar o Golias e a fim de que o povo compreendesse de que ele era o rei. E eu falei sobre os acertos do Davi, da maneira como ele confiou em Deus, foi contra o Golias. Quando ele disse para o Golias, tu vem contra mim com escudos, espada, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, que ele transferiu para o campo espiritual e venceu a batalha ali. E também falei sobre os erros de Davi, cometeu assassinato, cometeu adultério, porém era o homem segundo o coração de Deus, errou fazendo um censo, contando o povo, e pagou pelos seus erros. Mostrando que mesmo a gente sendo ungido do Senhor, podemos cometer erros. Davi era o homem segundo o coração de Deus e cometeu vários erros, mas mostrando que Deus não encobre, né, o nosso pecado e que pelos nossos erros nós vamos pagar. E muitas vezes estamos padecendo pelos nossos erros. Bom, e então quem mais que falta? Vamos lembrar aqui do Sansão, né? Sansão foi escolhido porque o povo estava oprimido, os filisteus estavam atacando o povo de Deus, e Deus levantou Sansão como seu nazireu, como seu escolhido, e o próprio pai do Sansão não entendia. Se está em Juízes 13, por que Sansão queria casar com uma filisteia? E o pai dele se desesperou, mas por que tem mulheres bonitas aqui no meio do nosso povo? Mas ele não entendia que isso vinha da parte de Deus. Deus procurava a ocasião contra os filisteus.
Então tudo isso é ensinamento para nós. Às vezes Deus te coloca em uma empresa, ali tu é achincalhado, tu é perseguido, como já aconteceu comigo, até já contei aqui, mas Deus não muda, Deus não muda. Deus muda em matéria de atitudes, mas de caráter ele não muda. Ele diz que não é para pecar, ele não peca. Em matéria de atitudes ele muda, como eu já falei, ele mudou com Ezequias. Ele mandou dizer através do profeta Isaías que Ezequias ia morrer e acrescentou 15 anos de vida. Ele mudou quando ele criou o ser humano e o ser humano se corrompeu, ele chegou e disse para Noé: me arrependi de ter feito o ser humano. Então ele mudou. Ele mudou quando Jesus queria passar diante do barco sobre as tempestades, diante dos discípulos. E os discípulos clamavam aterrorizados e Jesus teve que entrar para o barco. Era para ele passar na frente, mas ele teve que entrar por causa do medo dos discípulos. Ele mudou. Então Deus não muda em matéria de caráter. Como eu já falei, o que ele diz que é para não fazer, é para não fazer. O que é para fazer, ele é para fazermos. Então, até nos dias de hoje, Deus procura ocasião contra certos símbolos, não contra pessoas, porque a vontade de Deus é salvar, mas contra aquilo que oprime o cristão. Eu contei da empresa que eu fui trabalhar e que, por eu ser cristão, eu sofri muito, Sofri muito. Trabalhava como pedreiro e, meu Jesus, só eu sei o que eu passei dentro daquela empresa, por eu ser cristão. E o que aconteceu? A empresa fechou, faliu. Eu orei para ela falir? Não, eu não. Simplesmente perdoei e entreguei nas mãos de Deus, pois é assim que Deus trabalha. Jamais farei isso. Eu sou chamado para abençoar e não para amaldiçoar. E qualquer um que você encontrar amaldiçoando pessoas, pode crer que não é de Deus, porque isso aí é trabalho das religiões africanas, que amaldiçoar é com as religiões africanas. O povo de Deus só sabe abençoar, entenderam? Então assim, fechou. Por quê? Porque Deus procurava ocasião contra aquela empresa, senão não teria parado ali. Então Deus faz isso nos dias de hoje. Deus levantou Sansão porque procurava ocasião contra aquela empresa, e Sansão foi um grande vencedor. E qual foi o erro de Sansão? Um erro simples. Ele poderia ter a mulher que quisesse, porque naquela época era permitido. Ele se envolveu com a prostituta chamada Dalila, e o que ele fez? Descobriu seu coração. Ele estava em prostituição e estava derrotando todos os inimigos, mesmo em prostituição. Então o pecado de Sansão não era a prostituição, foi descobrir o seu coração e dizer que sobre o seu cabelo nunca havia passado navalha, que ele era um nazireu de Deus, entregando o plano de Deus ali. E aí ela cortou o seu cabelo e ele perdeu as forças, mostrando que a nossa precipitação de falar as bênçãos que Deus nos concede, muitas vezes acaba fechando as portas para nós. Temos que aprender a calar a boca. Sansão foi bocudo e perdeu a bênção. Perdeu. E poderia ter sagrado-se vencedor no final, porque o cabelo dele cresceu. E o que ele pediu? Morro eu com os filisteus. Ao invés de pedir perdão a Deus, se humilhar a Deus, Deus, já que o Senhor redobrou minha força, agora me dê a minha visão, pois ele estava cego, que eu vou continuar a missão que o Senhor me deu, e derrotaria todos os filisteus ali, e sairia vivo dali, e reconstituiria sua vida. Mas não, ele disse, morro eu com os filisteus. O que Deus está mostrando? As nossas escolhas é que vão definir quem nós somos e o que nós queremos. Então a Bíblia é um livro vivo e nós temos que tirar aprendizado dos seus ensinamentos e colocarmos em prática no dia a dia, na nossa vida. Venceremos!